gente está escrevendo para quem? A gente está escrevendo para pessoas ou a gente está escrevendo para robôs? E aí uma coisa que é muito legal é que eu sempre falo, a brincadeira não pode deixar de ser gostosa, porque se ela deixa de ser gostosa, aquilo começa a ficar aborrecido. Sim. Então é isso torna um peso, né? se torna um peso. Então isso de eu tentar encontrar outros caminhos que me interessem, que me encantem dentro da escrita, é muito importante. Para isso eu tenho que abrir espaço. Vou dar um exemplo. Quando você começa a pesquisar sobre processo de criação na literatura, quando você ouve escritores falando sobre o processo deles de criação, é de uma liberdade tão bonita. Por exemplo, o Agualusa. O Agualusa, ele fala uma coisa muito bonita, sobre como é o processo dele de escrever os livros. Ele diz que ele usa muitos sonhos, porque nos sonhos ele não tem a consciência e ele gosta de fazer uso dessa inconsciência. E aí ele tem uma frase que em que ele diz que ele adora escrever porque ele gosta de ver como aquele livro vai terminar, como é que os personagens vão se desenvolver. E ele fala que tem um determinado momento da história em que ele fala, nossa, agora eu estou entendendo o que eu estive fazendo todo esse tempo. Então, assim, quando você ouve, né, ele falando dessa forma, você fala, é uma mistura de não ter controle, de você entrar num fluxo no qual você não tem controle, mas é claro que você tem um mínimo de controle, porque afinal você está escrevendo aquela história, né? De algum lugar ela está vindo. Então, onde é esse espaço em que você permite a entrada desse fluxo de liberdade, em que não existe julgamento, que é o que eu sempre falo, gente, como é que um escritor, ele escreve cenas extremamente eróticas ou extremamente perversas? Isso não significa que ele é uma pessoa perversa, mas ele tem algo que é o não julgamento, a não censura. Ele permite, é o que eu chamo de espaço de liberdade dentro da escrita. E quando a gente entende o que é ter um espaço de liberdade, a gente também consegue criar. Mas sem medo a críticas e julgamentos. Isso é muito difícil, né? É muito difícil, mas tem tudo como. Que a gente faz hoje em dia, ainda mais hoje, que a gente está vivendo no online, às vezes muito mais tempo do que no presencial, e tudo que a gente faz hoje, a gente fica se vigiando. Muito. E se controlando e pensando mais no que o outro vai pensar sobre aquilo do que o que você está sentindo naquele momento, né? E aí o José Agualusa, ele fala uma coisa muito bonita, que ele fala que a gente se abre para o inesperado. E é maluco, porque quando ele vai falando tudo isso, você tem realmente a percepção, a sensação de que ele está ali como alguém, né, que está abrindo um fluxo que se abre, é uma liberdade ali, né? Eu estou me abrindo para o inesperado. E ele fala assim, porque no final não somos robôs, somos humanos, somos pessoas escrevendo. Isso que você falou tem muito a ver com também quando a gente fica seguindo muito padrões e muito regras. E eu escrevi recentemente sobre isso, né, na minha newsletter, em que eu falava, a gente está escrevendo para quem? A gente está escrevendo para pessoas ou a gente está escrevendo para robôs? Porque quando eu sempre detestei isso, quando as pessoas começam a, tipo, destruir os textos delas para repetir, para indexar, para ficar bem colocado no Google, e aí eu falo, mas tá horrível isso. Não, mas aí eu fico bem no Google. Você fica bem no Google, mas fica mal com as pessoas, o objetivo do texto, né? E você tá escrevendo pra quem? Você tá escrevendo pra robô ou pra pessoas? Ou quando as pessoas chegam nos meus cursos com muitas técnicas de marketing digital, ou muitas técnicas de escrita, né, para principalmente pequenos empreendedores, né, que usam hoje as redes sociais como uma plataforma muito importante, pessoas que trabalham em agências digitais. E eu falo, gente, é muito chato isso, parece texto,
é desconsiderar a sua capacidade de criar, é tirar ela, né? É tirar ela da jogada e você ali, qual é a diferença entre você escrever ou um robô escrever? Talvez o robô fizesse melhor, robô escreve bem para robô, mas pessoas escrevem para pessoas e a gente tá tentando se moldar num lugar que não nos cabe. E eu acho que tem uma questão disso, porque daí hoje cada vez mais se fala em estabelecer a relação com as pessoas, né? E muita gente me procura porque não sabe mais estabelecer relação com outras pessoas, né? Pela escrita, né? Como é que eu conto as histórias? Como é que eu escrevo o meu texto?